Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Falarmos de Flamengo que volta a campo nesse domingão, Dia dos Pais, no Maracanã para pegar o Vitória. A bola rola 7h30 da noite, expectativa de um Maracanã cheio, mais de 60 mil pessoas presentes e também a expectativa de como o Flamengo vai atuar depois de alguns dias, 10 dias de preparação para essa sequência super importante que o Flamengo terá em agosto. O mês de agosto pode ser o mês de desgosto e a gente vai trazer informações no vídeo de agora, os prováveis times de Flamengo e Vitória, e tem também as 5 mudanças do Flamengo na lista de inscritos da Libertadores, com nenhum reforço esperado, uma contratação esperada, que a torcida estava naquela expectativa, mas tem um retorno de um jogador que é importante. Vou dar um spoilerzinho. Lohan, tem também a inscrição de um jogador mexicano que está no Flamengo. A gente vai falar sobre isso, vamos trazer a programação detalhada do elenco profissional do Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, não vou pedir para você se inscrever no canal. Na verdade, eu vou desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais que estão aqui me assistindo, para o seu papai, se você tem um pai, dê um abraço forte nele. Vamos lá, galera, eu vou começar com a lista de inscritos do Flamengo na Libertadores. É isso mesmo. Tem oitavas de final, batendo a porta. Knock, knock, knock. Quarta-feira agora, dia 12 de agosto. O jogo de ida das oitavas de final e o grande duelo. Para muitos, uma final antecipada dessa chave. Flamengo e Cruzeiro em Belo Horizonte. E os dois times fizeram alterações na lista de inscritos. Vou trazer aqui as mudanças na lista do Flamengo dos 50 nomes. 5 saíram, vamos lá. O atacante Rian Roberto, de 18 anos, que foi vendido ao Shakhtar Donetsk por 10 milhões de euros. O zagueiro da Mata, de 20 anos, vendido ao Konyaspor, da Turquia, por 300 mil euros. O volante Caio Nóbrega, 19 anos, liberado para se transferir ao Estoril de Portugal. O zagueiro Munhoz, 19 anos, emprestado pela Portuguesa de São Paulo, que está no sub-20 do Flamengo nesse momento. E o lateral esquerdo Gabriel Amâncio, de 18 anos, também da categoria inferior. E quem entrou na lista de inscritos? Dei o spoilerzinho lá no começo do vídeo. Lohan está de volta, ele vai usar inclusive a camisa 99. O meia atacante mexicano Diego Reyes, que foi contratado recentemente para o sub-20 do Flamengo por empréstimo, ele foi inscrito, tá? E aí os outros 3 são do sub-17. O meia João Vitor e os atacantes Isaac Gomes e Luiz Guilherme. Esses 2 atacantes, eu tenho escutado boas referências lá no Flamengo sobre esses 2. Acho que eles não terão oportunidade na Libertadores pelo time profissional. Mas estão ali para vocês entenderem, porque o Flamengo, qualquer equipe, tem o direito de botar 50 nomes. É melhor você preencher com um jogador que, mesmo que não tenha a possibilidade de ele entrar em campo, e ter 50 nomes inscritos. Então o Flamengo fez desse jeito. Então essas foram as mudanças. A torcida do Flamengo e a própria diretoria esperava escrever uma contratação de peso, um reforço de peso, como foi o Thiago Almada, anunciado inclusive pelo River Plate de maneira oficial. Inclusive, Dia dos Pais, né, Thiago Almada? Parabéns, você que é papai. Vamos ver quem vai pegar a referência. Não, o Thiago Almada não é pai, tá? Que fique muito claro. Ele foi anunciado pelo River Plate. O Luiz Henrique, repito, o Flamengo nunca esteve próximo de contratar esse jogador. E agora o Flamengo está aí em busca de reforços para a sequência da temporada. Vamos falar agora do duelo de logo mais, 7h30 da noite no Maracanã. A programação detalhada do elenco profissional. 11 horas da manhã, daqui a pouquinho. Apresentação dos jogadores, eles vão se reapresentar, dormir em casa e tal. Treinaram ontem, foram liberados e hoje eles se reapresentam ao técnico Leonardo Jardim às 11 horas. Meio-dia, almoço, 3h30 da tarde, lanche reforçado, 4h15, saída do Ninho para o Maracanã e 5h30 da tarde a chegada prevista ao Maracanã. 7h30, repito, a bola rola para Flamengo e Vitória. Jogo muito importante, de verdade, galera, assim, eu acho que o Leonardo Jardim ele não tem mais desculpa. Ele teve um longo período para trabalhar, jogadores à sua disposição. A torcida do Flamengo, é muito difícil falar em obrigação uma vitória, mas eu enxergo como obrigação uma vitória hoje, e não só uma vitória.
mas também uma boa exibição. O torcedor do Flamengo, ele está cobrando aquilo que o Flamengo pode entregar. E as duas partidas do Flamengo foram tenebrosas. Tenebrosas contra São Paulo e contra o Internacional. Horrível o time do Flamengo. E o Flamengo não costuma se dar bem em retorno depois de um longo período assim. A gente se recorda de data FIFA. Inclusive foi assim na goleada para o Red Bull Bragantino, já com o técnico Leonardo Jardim. Então o Flamengo tem uma obrigação de apresentar um bom futebol e também tem que vencer. Porque se não vencer, corre risco de ficar mais distante ainda do líder Palmeiras, que pega o Internacional. A sorte do Flamengo, que o Fluminense empatou ontem com o Botafogo. O Fluminense, teoricamente, estava ali na cola do Flamengo, embora hoje o Flamengo esteja na segunda colocação com 39 pontos e o Atlético Paranaense com 37 é o terceiro. O Fluminense ontem jogou contra o Botafogo, entrou na rodada com 34 pontos. Se vencesse, chegaria a 37, ficaria a 2 do Flamengo. Mas empatou com o Botafogo, 35, e o Bahia é o quinto colocado com 32, pega o Vasco da Gama, tá? Então, agora é o provável time do Flamengo para pegar o Vitória. Primeiro provável Vitória, Lucas Arcanjo, baita goleiro, está se destacando. Vitória, pelo visto, vem com 3 zagueiros, Kaique, Brits e Edenilson. Aí o meio de campo formado com Baralhas, Zé Vitor, Emanuel Martins, Ramon fazendo a ala esquerda, Eric fazendo a ala direita e os 2 atacantes, Mateuzinho e René. Ou seja, é um 3-5-2. É assim que eu estou enxergando a equipe do Vitória. Já o Flamengo, o provável time tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Olha, eu queria ver o Paquetá começando esse jogo aí, tá? Lembrando que os desfalques são Luiz Araújo, problema no joelho esquerdo, e De La Cruz está suspenso. Pendurados, Bruno Henrique, Cebolinha, Paquetá, Luiz Araújo, Samuel Lino, Pulgar e Vitão. Esses, se eles levarem amarelo, não jogam o próximo jogo do Flamengo contra o Mirassol, tá? Domingo que vem, no Brasileirão, lá no Maião. Jogo difícil. Então é isso, galera. Vou arriscar um placar aí. 2-0 Mengão, hoje. Tá de bom tamanho? Hora de falar sobre Luiz Henrique. Uma série de notícias têm sido publicadas em relação ao atacante que pertence ao Zenit e é alvo do Flamengo. Informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Não é verdade que o Zenit só topa negociar o Luiz Henrique com pagamento à vista. Os clubes tentam chegar a um denominador comum e ainda há uma distância entre aquilo que o Flamengo oferece e aquilo que o Zenit pede. Importante registrar também que o Zenit sonhava com 40 milhões de euros. Nesse momento, pede 35 milhões de euros fixos. O Flamengo já assinou com 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Há tendência que essa história não seja resolvida de maneira tão rápida. Dá para descartar que o Luiz Henrique esteja à disposição do Flamengo para as partidas contra o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores da América. É natural até que o Flamengo passe agora a entender como é que vai funcionar esse duelo contra o Cruzeiro. Se não passar pelo Cruzeiro, vai restar ao rubro-negro apenas a disputa do Campeonato Brasileiro. Isso pode, eventualmente, tirar um pouquinho do ímpeto em relação à contratação do jogador, que é excelente, mas bastante caro. Muita gente cravando que José Botto se apressou e ofereceu mais do que o BAP estava disposto a gastar. A informação que eu tenho é diferente. Parece haver um processo de fritura dos mais fortes em relação ao executivo de futebol do Flamengo. Alguém acha que o Botto sugeriria um valor que o BAP não pagaria? Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos, porque Flamengo e Zenit desistiram da negociação envolvendo o Luiz Henrique. A revelação foi feita por representantes do atleta que estiveram na tarde dessa sexta-feira no Ninho do Urubu. Houve uma última tentativa dos representantes do atleta em fechar esse acordo entre os clubes, mas há uma distância grande entre aquilo que o Flamengo topa bancar e o que o Zenit pede. O time russo iniciou exigindo 40 milhões de euros. A proposta do Flamengo foi de 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Zenit até sugeriu que o Flamengo pagasse 35 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus. E o Flamengo não vai levar nenhum centavo dessa proposta de 30 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus. Diante dessa dificuldade, as partes entenderam por bem que o Luiz Henrique permaneça no Zenit e o Flamengo abra mão de mais uma negociação. Segundo a transferência frustrada, muita crítica em cima do trabalho de José Botto, o executivo de futebol do Flamengo está no bico do corvo, extremamente ameaçado de demissão.
Se o Flamengo tropeçar diante do Cruzeiro nas partidas de oitava de final da Libertadores da América, já dá para cravar que José Potro tem tudo para ser dispensado do rubro-negro. Pressão interna e externa atingiram índices elevadíssimos. E as negociações frustradas com Almada e Luiz Henrique só pioraram a situação do dirigente. Você, torcedor do Flamengo, pensa o que sobre o trabalho do Boto? De 0 a 10, que nota você dá para o executivo português? E é isso, nação. Se você curtiu as informações de hoje, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade sobre o Flamengo. Mercado da bola, bastidores, contratações e tudo o que acontece no Mengão em primeira mão. Agora quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu faço questão de ler o que a nação está pensando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.